Olá, eu sou o Vitor e junto dos meus colegas Pedro Tocari e Guilherme Castilho, nós vamos apresentar o Assignment 3, que foi sobre Semi-Supervised Learning com o algoritmo FixMatch. Então, para resumir o fluxo de trabalho nosso, nós utilizamos principalmente as ferramentas Colab do Google, o Kaggle e o VS Code, e a gente depois começou a criar as funções necessárias para a experimentação, por exemplo, função de plot, dataset. Depois a gente fez experimentações com diferentes números de samples por classe, e começando com as experimentações extras que foram pedidas, realizamos algumas experimentações com cutout e outras com amostras representativas e não representativas. Então, um pouco do resumo do algoritmo. A ideia é fazer um aprendizado semi-supervisionado, e o que acontece no caso das imagens que não tem label é que a gente vai gerar uma pseudo-label com uma augmentação fraca da imagem. Então a gente faz uma transformação fraca nela, e a ideia é que a gente tem que aproximar essa predição com uma aumentação forte também. Então, a gente pode ver que está bem distorcida e a gente quer que ela preveja a mesma classe nesses dois casos. Beleza. Então, todos os testes que a gente vai apresentar aqui foram executados com os hiperparâmetros e schedulers que a gente listou no paper, que foram listados no paper. Foram os parâmetros que eles encontraram como optimais. Então a gente só repetiu eles. Falando um pouco sobre a implementação de algumas coisas, só dos pontos mais importantes, né? O FixMatch ele tem essa ideia de você ter uma parte do set com labels e uma sem. Então a gente fez isso por meio de dois datasets do Torch, um com os labels e um sem, e como dá pra ver, no que tem labels, ele passava as augmentations fracas e voltava com a label, e nos que não tinha labels ele passava a fraca e a forte e retornava essas duas imagens. Aqui a gente tinha feito uma pequena função para pegar o dataset, o CIFAR ou qualquer outro, e separar N samples de cada classe também, assim como é necessário para fazer os testes. Essa daqui é a função de loss, ela é de acordo com a que está no paper para o algoritmo do FixMatch. É bem linear, fácil a implementação. A gente faz uma cross entropy com a parte das previsões que tinham labels do dataset e com as que não tinham labels. A gente pega as pseudo-labels, então pega o que ele previu, os logits, para a parte sem labels com transformação fraca, os que passam um certo threshold, transforma em pseudo-labels que a gente vai usar para fazer a loss cross-entropy com as partes sem label e aumente forte, né? Aí aqui a soma é só o retorno é só uma soma com pesos, né, dessas duas losses, dessas duas cross-entropy, e retorna também quantas pseudo-labels ele usou. Ou seja, das previsões sem labels fracas, quantas tinham alguma classe que passava o threshold, né? Isso a gente usa mais pra frente, vai dar pra ver. Aqui é um pouco do loop de treino, né? Só pra ver essa ideia justamente dele iterar com labeled e sem labeled. O que a gente conta como época é quando ele itera pelo dataset sem labels, e o dataset com labels ele vai fazendo um ciclo nele durante essas iterações. E aqui os loss que a gente mostrou. E aqui só a questão do optimizer, dos parâmetros do SGD que o paper falou que eram optimais. Aqui é um exemplo das imagens do CIFAR 10, né, do que pode ser tomado como label. No caso, cada execução nossa era aleatória, tirando um experimento, mas é uma possibilidade assim de ter, se fossem 5 samples por classe, poderia ser isso como dataset labeled. Então, falando um pouco do experimento que foi pedido, dos números samples, o que a gente pode observar aqui é que, para o caso que a gente tinha 400 samples por classe que tinham labels, ou seja, 4.000 labels no total, o modelo ele conseguiu convergir tanto na loss do treino, né, quanto na loss da validação. A gente passou uma cross entropy, que é o adequado para esse tipo de problema, né?
Para quando diminuir o número de samples por classe, a gente vê que ele ainda assim também estava conseguindo diminuir a loss da validação. Vai dar para ver isso com as acurácias também, então ele treinou. Mas nesses 2 últimos casos já ficou um pouco pior, porque ele tinha dificuldades no treino. O treino ele ficava com valores de loss baixos, mais baixos do que os outros casos, mas isso vem do fato de que menos pontos com labels contribuíam para essa loss e mais pontos com pseudo-labels. E o que acabava acontecendo é que o modelo ele começava a prever classes erradas e usava as pseudo-labels erradas. Então ele diminuía a loss do treino, mas isso não significava que ele estava aprendendo a predizer as coisas corretas. Dá para ver isso bem aqui na questão das acurácias, que são a linha azul. Aqui no caso de um sample por classe, por exemplo, ele ficou só 10%, que é o que espera se você simplesmente chutar uma label aleatória para cada coisa. Dá para ver que ele não aprendeu. E já é diferente dos outros demais aqui, por exemplo, do 400 samples por classe, que ele subiu a acurácia, chegou a perto de 80%, 25 samples por classe também, e 4 samples por classe ele estava até indo, mas muito lento e ainda assim muito instável. Essa outra linha laranja é o que a gente chamou de confiança, que é, naquela época, do dataset sem labels, quantas das imagens ele tirou pseudo-labels, ou seja, de quantas das imagens ele previu que uma classe era acima do threshold, que era 95%. E é interessante ver que no 1 sample por classe, isso começa a ficar 100%. Ou seja, para todas as imagens do dataset unlabeled, ele prevê com alta probabilidade de ser uma classe, mas dá para ver que ele erra essa classe. Então, qualquer esforço de continuar treinando é ruim porque ele já aprendeu errado, por assim dizer. E com as demais isso não acontece, essa confiança vai subindo, mas como a acurácia também sobe, ele vai ficando confiante de coisas que realmente estão certas. Então agora eu vou passar para um dos experimentos que a gente fez extras. Para falar do experimento, antes eu vou falar um pouco do augmentation, que a gente utilizou como weak augmentation a partir dos que foram passados no paper, que é espelhar a imagem e fazer uma pequena translação dela. Quanto ao Strong Augmentation, ele é uma ferramenta essencial para FixMatch, para compensar a falta de rotulagem em alguns dados, que ele acaba generalizando no treino. E o paper ele apresenta as seguintes abordagens para o Augmentation, que é o Auto-Augment, que ele é uma versão mais instável, que seleciona algumas transformações só que acaba dependendo de ter passado por um aprendizado supervisionado. E para resolver esse problema vem o Range Augment, que ele seleciona N transformações dentre 14 já pré-definidas e aplica uma magnitude nessas transformações. E aí ele pode exigir algum ajuste nesse número de transformações e nessa magnitude, que é uma proporção do quanto vai aplicar na transformação. E o CT Augment é uma abordagem parecida com a do Range Augment, com a diferença de que ele vai selecionar de forma fixa duas transformações de 18 transformações possíveis de Augment. E o paper ele apresenta algumas medidas para cada transformação, e as transformações do Range Augment são essas 14, e a gente acabou optando por utilizar a definição padrão do PyTorch, que era bem próxima dos valores que o paper passou. Quanto ao CT Augment, a gente teve que implementá-lo. Então a gente seguiu de forma fiel os valores das transformações. E aí o que o CT Augment faz, ele divide esse range em 17 bins, e dessas bins ele atribui um peso que inicialmente é 1. E com isso a gente resolveu fazer testes em cima dos augmentations e de outra coisa que o paper apresenta também, que após cada augmentation é feito um cutout, e esse cutout ele vai tampar um pedaço da imagem com uma probabilidade de 50% dele fazer isso,
cerca de 1/4 da imagem. E aí ele ajuda, por exemplo, a pegar pedaços de uma imagem que está tampada em partes. E o paper ele apresenta que o cutout ele é essencial e juntamente ao CT Augment para ter um bom rendimento, o melhor rendimento. Então a gente resolveu fazer testes com as duas formas de augmentation, Hand Augment e CT Augment, ambos com e sem esse cutout. E aí a gente percebe que com relação à loss, a loss do augment com o cutout, ela desce bastante comparada da Hand Augment, e a validação também, a loss da validação ela é a que mais desce e de forma variando menos. E enquanto no Hand Augment a validação acaba descendo bem mais lentamente, enquanto o treino desce mais rápido, aproximando de um overfitting. E a partir do erro a gente já vê que o CT Augment acaba se comportando um pouco melhor e uma diferença bem pequena para com e sem cutout. E aí, seguindo a avaliação igual do outro experimento com a acurácia e a confiança, a gente vê que a acurácia do CT Augment é a mais alta, aproximando de 80%, cerca de 76%, e sem o cutout um pouco mais baixo, cerca de 74%. E a confiança, ela acompanha ali a validação, ela não a distancia muito, com uma variação um pouco maior por conta do cutout, que acaba, entre aspas, dificultando a predição no treino. E aí a gente acabou não plotando a confiança do Hand Augment com o cutout por problemas na hora de salvar. E não deu prazo depois de recuperar essa confiança. Mas a gente vê que o Hand Augment também é um pouco mais abaixo na acurácia e, de forma surpreendente, ele tem uma acurácia um pouco melhor sem o cutout. E ele também varia muito mais na sua acurácia. Você percebe que aqui é bem curta a distância, a variância, e aqui é bem maior. E dando um zoom para perceber melhor como se comporta, a gente vê aqui que fica mais claro que é um pouco mais alto o CT Augment, e a gente vê que ele sempre varia por volta de 1 a 2%, e variando até um pouco mais novamente que o sem cutout. Ok. Agora, um outro experimento que nós realizamos é em relação a imagens pouco representativas. Então, resumindo por que a gente pensou nisso, o paper apresenta uma coisa interessante, que é o que acontece quando você treina usando apenas essas únicas 10 imagens com label, e ele alcança uma acurácia muito alta. Então a ideia é que com imagens muito representativas você consegue ainda assim alcançar um desempenho muito grande, mesmo que com poucas imagens. Então a gente se perguntou o que aconteceria se você treinar com muitos exemplos, só que essas imagens com label serem ruins. Então, tipo, você tem muitos exemplos, mas eles são imagens pouco representativas. Então, para responder isso, a gente criou uma CNN simples, e aí a gente rodou essa CNN para poder fazer predições no nosso dataset original, e as imagens que eles tinham mais dificuldade para poder fazer a previsão, a gente teve a hipótese de que eram imagens menos representativas. Então, tipo, conforme o score dessas imagens, a gente ordenou e pegou essas imagens com pior resultado, depois selecionou elas como um pouco representativas, e a gente usou elas para o conjunto de labels do treinamento. A gente também salvou de mais representativas, era um outro experimento que a gente estava interessado em fazer, mas a gente acabou não conseguindo. Então a gente seguiu esse de pouco representativas mesmo.
E em relação ao resultado desse experimento, a gente consegue ver que o modelo realmente ele tem um desempenho pior e o aprendizado é mais ruidoso também. Aqui na direita a gente tem o modelo com amostras menos representativas para o dataset labeled, e a gente pode ver que a loss ela não chega a baixar tanto quanto o modelo sem distinção de amostras, que era o que selecionava de forma aleatória. E a mesma coisa acontece para o caso da acurácia. A acurácia no modelo sem distinção, que era pegando os aleatórios, ele alcançou uma acurácia muito maior e bem mais rápido do que o com as imagens pouco representativas. Então, com esse experimento a gente verificou a importância de ter imagens boas com label, né? Então, algo interessante de se pensar, né? Mesmo que você tenha poucas imagens, se elas forem de qualidade, a gente vai conseguir um desempenho bom, e o contrário também é verdade. Se a gente tiver muitas imagens, mas elas forem ruins, o desempenho vai ser ruim também. Então, em resumo, é isso. Muito obrigado pela atenção, e esse é o nosso trabalho.